Quem vem para cá, Débora, agora é a Juliana Lopes, que está fazendo esta participação mais do que especial aqui no 360 e a gente sempre não só gosta, incentiva e vai cobrar que venha mais, porque ela traz informação e vai contar agora que o presidente Lula indicou o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, para o Conselho Fiscal da Eletrobras. Já fazia algum tempo, né, Ju, que Lula queria, muito entre aspas, premiar Guido Mantega com algum cargo em conselho que fosse, independentemente da questão da remuneração só em si, mas que fosse, como bem definiu Gustavo Uribe, uma espécie ali de desagravo a muitas das situações que foram enfrentadas pelo ex-ministro da Fazenda, talvez a mais notória, quando estava ali acompanhando a mulher num processo bastante duro de tratamento de saúde e que infelizmente a levou a não resistir e morrer e acabando sendo alvo de autoridades nessa situação que, enfim, foi bastante discutível na época, mas conta um pouco desses bastidores e do que Guido Mantega vai fazer no Conselho Fiscal da Eletrobras. Vamos lembrar, então, um pouco da trajetória puxando de Guido Mantega no atual governo, porque ele fez parte da equipe ali de transição, tinha áreas distintas dentro da economia que tratavam ali sobre a transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. E Gustavo Uribe bem traz para a gente, Yuri e Débora, que ainda que estivesse fora do executivo, teve o nome questionado para entrar em outras empresas como a Vale, Guido Mantega sempre foi esse consultor, né? Uma espécie de consultor para o presidente Lula sobre assuntos econômicos e outros assuntos afins. O que a oposição vê nesse momento? E aí é importante a gente observar o cenário político. Tem o presidente Lula sendo cobrado por uma reforma ministerial que abra mais espaço para figuras do Centrão, ainda que se questione se dá tempo ainda de fazer isso, porque essa reforma já está sendo arrastada há bastante tempo e ainda não saiu do papel. E aí o movimento que a oposição está vendo, e aí começam as críticas nesse sentido, é do presidente Lula abrir espaço, na verdade, para antigos aliados, né? Isso aconteceu com Gleisi Hoffmann, a gente sabe como reagiu o mercado quando ela foi confirmada na cozinha do Palácio do Planalto, saindo da presidência do PT, agora Guido Mantega. É claro que nós estamos falando de locais completamente diferentes, um é no executivo, outro num conselho fiscal, mas é um movimento que no discurso da oposição acaba estando muito alinhados. E o que eles afirmam também é que Gleisi sempre foi uma defensora do nome de Guido Mantega para algum local importante no governo. Não é no governo especificamente, mas a ideia é que, assim como outros integrantes que já foram, outros aliados, integrantes do governo mesmo, que já foram indicados para cargos em conselhos e empresas, que Guido Mantega tenha uma voz ativa dentro da Eletrobras, que foi privatizada, mesmo com o governo, com a oposição à época ao governo de Jair Bolsonaro questionando isso, foi privatizada na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, tem toda uma questão política envolvendo esse nome nesse momento. É claro que Lula ia escolher um aliado, né, alguém de confiança, mas o fato de ser Guido Mantega pela política está sendo muito observado. Qual é a resposta que o Centrão espera e parte da oposição na próxima semana? A revelia da indicação desse nome àquele desenho da reforma ministerial que está sendo adiado, né? Ia ser no ano passado, não foi, teve algumas trocas pontuais, Sidônio, Gleisi Hoffmann, e há uma expectativa de que, depois de conversar com aliados nessa viagem ao Japão, que o presidente Lula tire isso do papel e acabe amenizando essa ideia que a política está tendo de que ele está, na verdade, trazendo para o seu entorno, pensando na governabilidade em 2026, apenas figuras antigas, que não vão causar tanto impacto no governo, na governabilidade, nas estatais. Enfim, é um questionamento desse momento. Lula acaba dobrando a aposta das críticas da oposição, escolhendo esse antigo aliado e consultor do governo.